Vamos dar início a mais um tópico de triângulos e vamos trabalhar com os elementos notáveis. Os elementos notáveis são mediana, bissetriz e a altura. Então, desses daí nós podemos ter encontro de medianas, que vai ser chamado baricentro. Encontro das bissetrizes vai ser chamado de incêntrio e encontro das alturas que vai ser chamado de ortocêntrio. Mas vamos entender inicialmente como se chega a uma mediana, o que é uma mediana. Então, vamos compreender aqui. A mediana de um triângulo é o segmento que une o vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, vamos supor que eu tenha aqui um determinado triângulo. Então, vou fazer aqui, ó, polígono regular. Opa, não quero polígono regular não, tem que ser só polígono. Ok, quero um polígono. E aí eu vou querer assim. Vou colocar ele bem distribuído dessa forma assim, para que a gente... um escaleno bem com tamanhos diferentes, não quero uma coisa muito regularzinha não, para que a gente consiga entender da melhor forma. Então, eu estou vendo aqui o vértice, e o lado oposto a esse vértice C é esse lado aqui, AB, ok? Então, a minha pergunta é a seguinte, qual é a metade desse segmento? Pois bem, eu já estou vendo aqui, se ele é um triângulo que ele tem 6 centímetros desse lado, então o ponto médio dele vai ser esse ponto 3 aqui. Ok, vou utilizar o GeoGebra porque ele já me dá esse ponto médio, como mostrei para vocês em aula com o GeoGebra. Então, aqui está o ponto médio. Como é que eu chego a esse segmento aqui, que vai ser o que? A mediana. A mediana nada mais é do que a ligação do ponto médio de um lado ao vértice do outro lado. Pronto, fiz uma divisão. Então, essa divisão ela é baseada no comprimento de cada um desses lados aqui. Ó. Então, o lado AB, achei o ponto médio, liguei ao vértice do outro lado. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Ó. Eu quero o ponto médio do lado BC. Esse ponto é. Então, o que, que eu vou fazer? Vou ligar ao vértice oposto a ele. Então, se é o lado BC, quem é o vértice oposto? É esse daqui, é o A. Então, não tem erro. E agora está faltando o ponto médio desse ponto aqui, ó. AC. Então, o ponto médio do lado AC é esse ponto F. Ele está bem aqui no meio. Só vou fazer o quê? Pegar o segmento e ligar para o outro lado. Ok, então nós traçamos exatamente aqui 3 medianas. Então, quando nós unimos 3 medianas, nós encontramos o quê? A mediatriz. Então, só para provar que isso aqui não é um joguinho, vai desencontrar. Não, ó, se eu mover aqui, percebam que também vai mover o local aonde se encontra essa mediatriz. Por quê? Porque as medianas, elas vão mudando. Então, o encontro delas também vai mudar de acordo com a movimentação, com a mudança de tamanho, de ângulos, do posicionamento. Ok? Então, aqui nós temos a mediatriz, que é o encontro. O que é que vocês precisam saber? O que é a mediana e o que é... Desculpa, eu falei de mediatriz, mas era o baricentro. Então, nós temos aqui, ó, o baricentro, que vai ser o encontro das 3 medianas. Errei no termo, me perdoem, tá aí a correção, é um baricentro. Ok, só que, vamos lá, vamos precisar de novo trabalhar lá no GeoGebra. Temos a bissetriz. Diferente do daqui de cima, que eu estava dividindo esse ângulo, esse lado aqui em 2 partes iguais, agora eu vou dividir o quê? Ó, aqui em cima, o meu ângulo. Então, é o ângulo que vai ser dividido em 2 partes iguais. Então, vamos ter o quê? A bissetriz, ok? Vamos lá.
Então, vou mostrar isso aqui e nós sabemos que o encontro dessas três bissetrizes vai gerar o quê? O incêntro. Então, vamos aqui aprender a fazer a divisão desse... Opa, errei a guia. Vamos aprender a fazer a divisão disso aqui. Deixa eu sair desse, botar um novo. Vamos lá. Então, vou pegar um polígono qualquer, um triângulo qualquer aqui, quaisquer dimensões. Vou fazer assim. Ok. Então, a primeira coisa que eu estou vendo aqui é o seguinte. Eu vou só pegar, para ilustrar melhor, eu vou pegar o quanto vale cada uma dessas como é que se diz? Vou pegar cada uma dessas medidas aqui, ó, os ângulos internos, para ver exatamente quanto é que mede. Então, sempre trabalhando em sentido horário, eu faço a marcação dos pontos para poder ver quanto vale. Então, esse daqui e esse daqui eu vou realocar para que vocês consigam ter uma melhor visualização, tá bom? Então, o daqui eu vou deixar aqui fora. Esse também vou deixar aqui fora. Esse vou colocar aqui assim para baixo. Pronto. Vocês sabem que corresponde esse ângulo alfa, beta e gama, correspondem a cada um desses. Então, olha uma coisa interessante. Eu fiz essa demonstração aqui de quanto vale. Olhe que esses ângulos eles vão mudando. Ó, isso aqui, por exemplo, é um obtusângulo. Vejam que esse ângulo ele é maior do que 90 graus. Quando eu pego e coloco ele mais para cima, ele já deixou de ser um ângulo obtuso e agora ele é um ângulo que, isso aqui é um acutângulo, porque os três ângulos medem o quê? Menos do que 90 graus. Então, nós conseguimos ter essas diferenças aqui. Mas se, por exemplo, ó, vejam um retângulo. Então, esse daqui é um ângulo reto e os outros dois são ângulos o quê? Agudos, porque eles medem menos do que 90 graus. Então, eu estava aqui tentando fazer exatamente 60, mas 60 e 30 para poder ilustrar melhor. Mas aqui está ótimo. E aí, o que é que eu estou querendo exatamente mostrar para vocês? Nós já estudamos anteriormente a bissetriz e sabemos que a bissetriz divide um ângulo em duas partes iguais. Então, como é que vai ficar aqui? Deixa eu ver se é nessa bissetriz aqui. Então, a bissetriz, nós vamos fazer o quê? Vou também pegar aqui, ó, no sentido horário e mostrar que ela vai estar dividindo esse ângulo daqui de cima em dois ângulos iguais, ou melhor, congruentes. Vou pegar a bissetriz do outro também. Então, CBA. Ele mostrou aqui, ó, dividiu em duas partes esse ângulo de 30,96. E agora ele vai dividir esse ângulo de 90 graus em duas partes iguais, ou seja, dois ângulos de 45. Então, ó, BAC. Então, está dividindo aqui em duas partes iguais. Então, vou só ampliar um pouquinho para que vocês possam ver melhor que agora o encontro, ó, desses três aqui, nós vamos ter o que? O incêntrio, porque fizemos o que? A bissetriz. Então, veja que a divisão é do ângulo daqui de cima. Aonde ele vai encontrar aqui embaixo nós sabemos que esse segmento de reta, ele vai cortar de fato aqui e dividir em duas partes, mas não são em duas partes iguais, são diferentes. Então, podemos bem ver isso quando eu reduzo aqui um pouco e eu vejo o lado AB. AB está centrado aqui, ó, temos esse ângulo C, esse ângulo interno C, pegamos e marcamos a bissetriz e está dividindo o lado AB em duas partes, só que são duas partes de tamanhos diferentes. Então, daqui, ó, ele vai de 0 até menos do que 4, 3, alguma coisa, e vejam que o daqui, ele vai de 3, alguma coisa até 10. Então, eles não têm tamanhos iguais, porque esse não é o objetivo da bissetriz. A bissetriz divide dois ângulos iguais. Então, só fazendo uma demonstração, quando nós mudamos o nosso triângulo, ó, as bissetrizes também mudam. Por quê? Porque esses ângulos estão mudando.
Os ângulos estão ficando diferentes, logo a medida da bissetriz deles vai ser diferente. Se o ângulo mede 100, a bissetriz vai valer 50. Se o ângulo mede 20, a bissetriz vai valer 10 cada uma. Então, a ideia vai mudando de acordo com o triângulo que nós colocamos ali. Então, esse ponto de encontro aqui é o nosso incentro. Então, vamos mostrar aqui, ó, ponto de encontro em centro. O que é que vocês têm que saber daqui? Já que vocês já entenderam como funciona, entendam esses nomes, essas teorias. É o que importa nesse momento. E por fim, nós temos aqui a altura. O nosso triângulo tem sempre uma altura, tá lá, tá bonitinho, e essa altura nós sabemos que ela é perpendicular a essa base. Então, vamos lá. Quando eu decidi no GeoGebra não demonstrar para vocês em aula como era que colocava, como é que achava essa medida da altura, é porque ela é um pouquinho mais peculiar, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, eu não quis, não seria muito proveitoso para a gente. Mas a altura, ela vai ser sempre o quê? Uma distância que é da base do triângulo até o ponto mais alto do triângulo. Ah, professora, mas aqui ó, o triângulo está para o lado de cá, não importa, é o ponto mais alto. Então aqui eu vejo que mede o quê? 6 centímetros, porque ele está do 0 até o 6. Então, é isso aí que nós queremos. Então, bora lá. Como é que eu faço para achar aqui no GeoGebra? Eu consigo, se alguém souber de outro método, tá? Eu uso o esquema aqui da reta perpendicular, onde eu faço o quê? Eu seleciono aqui o ponto, depois a reta é essa. E aí, ó, queremos... Ah, não, ele saiu certinho. O ponto perpendicular. Ok. Então, ele já mostrou aqui qual é a altura, que é desse pontinho aqui de baixo até o ponto aqui de cima. Tentando fazer o mesmo processo, então, desse ponto até o de cá, ele já bateu aqui também certinho. E desse ponto aqui, desse vértice até o lado BC, nós temos o que? Essa altura. Então, o nosso ortocentro vai ser esse daqui, ó. Vai ser esse ponto daqui. Por quê? Porque ele está ligando três alturas. Então, deixa eu só mover mais um pouquinho para cá. Então, eu sei que aqui, por exemplo, vale o quê? 90 graus. Deixa eu ver se tem uma função de desenhar. Não, tem de inserir imagem, mas não de desenho. E aí, tem caneta, função mão livre. Ok. Então, vamos lá. Se tem uma função de caneta, vou eu aqui. Aqui, a gente, vale 90 graus. Então, quando eu falo que é perpendicular, é porque é de acordo com essa base aqui de baixo, essa reta aqui, ó, faz 90 graus. Então, é disso que eu estou falando que é perpendicular. Então, dessa base aqui, essa altura também é perpendicular, ou seja, ó, 90 graus. E, por fim, essa altura aqui também vai ser perpendicular. Então, a essa base daqui e vai encontrar o vértice do outro lado. Então, esse ponto daqui é o que nós chamamos de ortocentro, porque orto tem relação com essa ideia de perpendicularidade, ok? Então, voltando para cá, para o nosso processo de altura, então, veja que destaca sempre aqui, ó, que é um segmento perpendicular. A altura é traçada de um vértice até o lado oposto e temos aqui essa definição. Então, todo triângulo tem três alturas que se encontram em um ponto chamado ortocentro. Então, esse pontinho aqui é o nosso ortocentro. Cabe a vocês entenderem o conceito e recordarem isso no momento da avaliação. Então, acabou a nossa parte teórica e na sequência temos um pouquinho mais de álgebra dentro da geometria. Até mais!